Olá pessoal, aqui quem vos fala é Joab Rocha. Estamos aí para mais um vídeo, da nossa série O Caminho para a Felicidade. Hoje nós vamos falar sobre o caminho para a felicidade está em honrar o outro, em considerar o outro, em levar em consideração o outro. Mas antes de nós prosseguirmos aí com a nossa reflexão, eu gostaria de convidar você que não é inscrito no nosso canal para que você possa se inscrever, deixar o seu comentário, deixar o seu like, para que o YouTube mande essa mensagem para mais pessoas, Quando você comenta, quando você deixa o seu comentário, deixa o seu like, o YouTube entende que essa mensagem é relevante, Então, se você tem sido alcançado por essa mensagem, deixe seu comentário aí, deixe seu like, e para que esse vídeo chegue até mais pessoas, E não esqueça que no final eu vou orar pela sua vida. Vamos lá, eu gostaria de ler um texto da Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Considerem os outros superiores a si mesmo. O que Paulo está querendo dizer aqui é para nós reconhecer o valor do outro, para nós reconhecermos a importância do outro. Geralmente, o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é que o comum na sociedade de hoje que nós vivemos é a autopromoção, As pessoas, elas são especialistas em se autopromover. Isso nós vemos nas redes sociais, Nós vemos aí pessoas que postam tudo da sua vida a fim de ganhar comentário, ganhar like, para que fique em evidência, As pessoas, normalmente na nossa sociedade de hoje, elas entendem que elas precisam se autopromover, as pessoas precisam vê-las, as pessoas precisam percebê-las. E uma coisa interessante é que essa ânsia, de ser percebido faz com que o ser humano, você já prestou atenção, ele poste tudo, ele sempre arruma uma coisa para mostrar que a vida dele está interessante, só para mostrar que ele, deixá-lo, na verdade, em evidência. Esse é o primeiro ponto sobre isso. Mas quando nós falamos de considerar o valor do outro, nós temos que entender que a primazia é de Deus, Nós temos que entender, para considerar o outro, superior a si mesmo, ou em outras palavras, considerar o valor do outro, eu preciso entender que a primazia é de Deus. Tem um texto na Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo dizendo à igreja aos Coríntios, ele vai dizer uma coisa interessante: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Portanto, a primazia não é nem daquele que planta e nem daquele que rega, é de Deus. Deus tem a primazia. O ser humano, as pessoas às vezes querem roubar a primazia que só é de Deus. Querem roubar a primazia que só quem deve ficar em evidência é Deus. O que nós fazemos, se nós fazemos alguma coisa por excelência, nós temos que entender que aquilo que nós fazemos é para que Deus apareça na nossa vida. Não sei se você já assistiu o filme Até o Último Homem, e você vê lá que Desmond Doss, ele salva aquele tanto de gente, aquela quantidade de pessoas, e no final do filme vai dizer que quando as pessoas falavam do seu ato, ele atribuía a Deus tudo, acerca do que ele fez. Ele atribuía a Deus a primazia naquilo que ele fez. Então que nós possamos entender isso, que a primazia naquilo que nós fazemos é de Deus. É Deus que deve prevalecer, que está em evidência, que está na frente na nossa vida, é Deus. E por último, nós precisamos, para considerar o outro, nós temos que enxergar o outro como alguém de valor. Geralmente as pessoas, elas olham para os outros,
geralmente vendo que são superiores aos outros. Mas quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos perceber que cada ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado, o que o pecado fez? O pecado distorceu a imagem de Deus no ser humano, mas o pecado não tirou a imagem de Deus do ser humano. Então nós precisamos, para considerar o outro superior a nós mesmos, nós temos que ver no outro alguém de valor. Nós temos que ver no outro alguém importante. Nós temos que ver no outro alguém, que tem valor. E uma coisa interessante que a Bíblia vai dizer, quando Deus foi comprar o ser humano, quando Deus foi resgatar o ser humano, ele diz assim, olha, não foi por coisas corruptíveis que vocês foram comprados, como prata e ouro, mas pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Então, se Jesus morreu pelo outro, isso mostra que nós temos que olhar para o outro como alguém de valor. Nós temos que olhar para o outro e vê-lo como alguém que tem valor. E as pessoas, elas têm valor não por aquilo que elas possuem, por aquilo que elas usam, não. As pessoas têm valor simplesmente porque a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, vai dizer que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então só o fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus é um sinal que nós temos um valor perante Ele. Eu gostaria de orar pela sua vida, Senhor, que o Senhor possa alcançar pessoas que têm assistido essa mensagem, assistido essa reflexão, que o Senhor venha alcançá-los através dessa mensagem, que nós possamos reconhecer no outro alguém de valor, alguém que o Senhor morreu, alguém que Jesus morreu, em nome de Jesus. Amém.